Se a sua espiritualidade ou sua mediunidade te dá medo, algo está fora do lugar. Medo de energia, medo de espírito, medo de ambiente, medo constante de estar sendo influenciado, medo das sensações no corpo por influências externas. Eu sou Janaína Oliveira e aqui no meu canal eu trago assuntos sobre autoconhecimento, expansão de consciência, espiritualidade na prática e muito mais. E hoje eu quero falar com você que tem mediunidade, que tem medo de desenvolver a sua mediunidade, que tem medo das sensações, que tem medo do desconhecido. Bom, tudo que é desconhecido gera medo, mas esse medo ele tem que ter um certo controle. Você não pode ter medo de tudo, medo de ser influenciado, medo de incorporar, medo de se comunicar com a espiritualidade. Você não precisa ter medo de nada disso. O que eu vou te dizer agora é muito importante. O que te afasta de ter um desenvolvimento sadio é o medo. Você pode ter medo, não é que você não vai ter medo de nada, mas você precisa ter um controle em relação a esse medo. Por quê? O que te tira o medo é o conhecimento. Se você tem conhecimento, se você sabe o que você está fazendo, né? Você tem consciência do que você está fazendo, você tem consciência de tudo que acontece com você. E aí você não tem necessidade de você ter medo, né? Porque muitas pessoas chegam até a espiritualidade em momentos de dor, aquele momento que a pessoa já tentou de tudo, já foi ao médico, já foi psicólogo, já fez terapia, já fez tudo e não consegue sair daquela dor. Mas eu te falo que quando não existe base emocional, quando você não está bem emocionalmente, a espiritualidade ela vira uma fuga, uma ameaça. Por quê? Porque as pessoas falam, mas isso daí é coisa do capeta, isso daí é coisa de... né? As pessoas vão colocando medo nas outras. E você não pode ser influenciado por esse tipo de comentário. Por quê? Tem tantas pessoas assim como Chico Xavier, Divaldo Franco, vários ícones na espiritualidade que fizeram histórias, que foram homens, que foram pessoas que fizeram a caridade, tiveram uma vida maravilhosa, não viveram sofrendo a vida inteira, né? Lógico, o sofrimento vem para todo mundo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, né? Os desafios vêm na vida da gente, mas nada que possa ser influenciado espiritualmente, nada porque a espiritualidade, nada porque você está desenvolvendo a sua espiritualidade, né? Que você está passando por isso. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão tudo vira energia pesada, tudo vira ataque espiritual, tudo vira medo, tudo vira uma série de histórias que você conta para não exercer aquilo que você precisa exercer, que é o desenvolvimento da sua mediunidade e usar isso como uma ferramenta para você evoluir, para você ajudar os outros, para você fazer a caridade. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante, né? O medo constante não é um sinal de espiritualidade elevada, porque é um sinal de fragilidade, porque a pessoa que quer mesmo, que tem aquela espiritualidade consolidada, ela é uma pessoa firme, uma pessoa consciente, sensata. A gente precisa trazer muita a sensatez para o mundo espiritual, né? Porque é uma falta de aterramento que a pessoa tem, uma falta de conhecimento, porque se a pessoa tem o conhecimento, ela se sente aterrada, ela se sente segura, ela se sente bem consciente do que ela está fazendo, né?
Então nem tudo é espiritual, nem tudo que você sente é espiritual. Às vezes eu não tô bem hoje, mas eu não tô bem hoje por uma questão de saúde, por uma questão de eu não ter dormido bem, ou por uma questão de eu não ter me alimentado bem. Às vezes é uma questão orgânica e você acha que é espiritual. Ai meu Deus, já coloca na cabeça, será que eu estou sendo atacada? Será que alguém está fazendo algum trabalho feito para mim? Será que a espiritualidade está me condenando por alguma coisa? Será que eu estou sendo condenada por alguma coisa? Punida por alguma coisa? Olha, não existe essa punição que vocês pensam. Não existe isso, tá? O que existe é plantio e colheita. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz com consciência, você colhe aquilo com consciência. Então, se você faz alguma coisa de errado, pode ter certeza que você vai colher coisa errada. Se você faz o certo, você pode ter certeza que você vai colher o certo. Então, para que não haja dúvida, para que não haja nenhum tipo de insegurança, procure o conhecimento, procure ser um médium independente. É isso que, quando eu fiz o sacerdócio, eu procurei por esse motivo, porque eu queria ser independente, eu não queria depender das pessoas falarem para mim o que eu precisava fazer. Eu queria ter a consciência e saber fazer da maneira correta tudo que eu tinha que fazer para que eu pudesse desenvolver a minha capacidade mediúnica da maneira mais agradável possível, da maneira mais fácil possível. Então é isso mesmo que vocês devem fazer. Né? Procurar o conhecimento, procurar um sacerdote que vai te orientar bem e procurar cursos. Tem cursos aí na internet muito bons para que vocês possam estar aprimorando ainda mais esse desenvolvimento, né? Porque às vezes a pessoa sente, ai nossa, mas agora eu sou médium, eu vou ser atacada espiritualmente por todos os espíritos do mundo. Não é isso. Às vezes pode ser um cansaço, às vezes pode ser uma ansiedade, às vezes pode ser um trauma que você viveu lá no passado que você ainda não curou. Às vezes não tudo não é espiritual. Espiritualizar tudo é uma forma inconsciente de fugir do corpo. Porque eu costumo dizer muito, aqui já tem vários vídeos no canal falando da presença. Quando você tem a presença, quando você traz a presença, você vive no presente, no estado de consciência, a espiritualidade, ela integra, ela não ignora, ela não separa nada, entende? Então, assim, não tem essa de você ser punido por algo que você não fez de errado, não existe isso, né? Você precisa ter a consciência de que você precisa ter conhecimento, você precisa saber fazer as coisas sozinho, sem precisar de dirigente, de sacerdote, falar o que você precisa fazer. Você precisa ter consciência da sua conexão espiritual. Você não precisa se proteger o tempo todo. Tem gente que faz defumação todo dia, que faz banho todo dia, que acende vela todo dia, que faz isso todo dia. Não precisa disso. A presença, ela protege mais do que qualquer ritual. Você entrou na presença, se conectou com o Pai, se conectou com seus guias de proteção, se conectou com o seu anjo de guarda. Não precisa mais nada, não precisa de rituais, não precisa de coisas mirabolantes. Quando você está no corpo, na presença, no agora, no seu lugar, o que não é seu não permanece. Sabe por quê? Porque os ataques espirituais, os espíritos sofredores, eles gostam da desordem. Eles não se conectam com quem está na presença, com quem está conectado com o grande Pai, com quem está com a vibração elevada. Eles se conectam com a dispersão. Quanto mais dispersão, quanto mais desconectado você está da sua essência, de Deus, dos seus guias, do seu corpo, mais eles vão te atacar. Então, essa questão é muito delicada, porque você precisa ter essa concentração, né? Para você, às vezes as pessoas acham que os espíritos, eles vão se comunicar de uma maneira assim, eu vou ouvir a mensagem que o guia está me mandando, né? Porque se eu estou precisando de ajuda, ele vai falar aqui na minha orelha. E não é assim. Nem todo mundo consegue ouvir o que as entidades querem te passar.
Porque a cabeça às vezes está parecendo um liquidificador, porque você não consegue parar, você fica com pensamentos constantes. Aí você não consegue se conectar com eles por conta dessa cabeça acelerada, por conta de muitos pensamentos, né? Essa confusão mental. Mas sabe quando eles enviam as informações? Eu percebi que quando você está compenetrado numa tarefa, fazendo algo de importante, sem pensar em coisas fora, eles mandam aquela informação. É como se brotasse uma informação na sua cabeça que jamais você havia pensado. No começo, você vai pensar que é coisa da sua cabeça, que é coisa que você mesmo está pensando, mas o sinal de que não é porque você jamais tinha pensado naquilo, né? Aquilo simplesmente brotou, uma solução, e é sempre para facilitar a nossa vida, sempre para trazer facilidade, sempre para evitar o sofrimento, né? Eu me lembro que quando eu comecei a observar pequenos detalhes, tipo assim, eu vou sair de casa, e aí eu olho o tempo, eu falo, não vou levar sombrinha não, eu falo, eu acho que eu não vou levar não, porque o tempo não tá para chuva, tá um pouco fechado, mas eu acho que não vai chover não. E aí eu vou pro meu destino. Quando eu chego na metade do caminho, chove e eu preciso da sombrinha. Eu acabo precisando da sombrinha e acaba me fazendo muita falta. Então eu penso, por que eu não ouvi, né? São as suas entidades te dando um toque para que você não sofra, para que você facilite a vida, para que você não tenha problemas, né? E isso tudo a gente vai só pegando conforme o tempo, conforme as experiências. Cada um recebe de uma maneira. A minha maneira foi essa. E é tudo para evitar que a gente sofra. Mas a gente sempre não dá pelota porque a gente ouve, porque a gente, isso aí é coisa da minha cabeça. E aí, depois que acontece, que você vai pensar, nossa, foi mesmo, minhas entidades pediram para eu trazer e eu acabei não trazendo e precisando daquele objeto. Seus mentores, eles estão tentando o tempo todo te avisar. Vocês precisam ficar atentos a essas informações, a tudo isso que acontece, porque é dessa maneira que eles trazem para vocês as informações no dia a dia, para que vocês possam sofrer menos, facilitar a vida, para que seja mais prazeroso viver. A espiritualidade madura, ela não te afasta da vida, ela te ajuda a resolver problemas, sustentar as suas escolhas, cuidar do seu corpo, viver as relações mais conscientes e saudáveis. Se a espiritualidade te desconecta da vida, algo está fora do lugar. Alguma coisa de errado tem. Então, se você está desconectada, tem alguma coisa aí que não está legal, né? Você precisa estar muito atento a isso, né? Pensa bem. Se a espiritualidade vem, se a mediunidade ela é um mecanismo que serve para ajudar as pessoas, para fazer a caridade, para fazer o bem, por que a mediunidade vai fazer mal para você? Por que a espiritualidade vai te causar mal, sendo que é uma ferramenta que é para ser usada para a caridade, para o bem, para fazer o bem para as pessoas? Então, as pessoas, elas têm uma certa distorção, né, sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade. Ela tem uma distorção. É totalmente distorcida a ideia que passam pela cabeça deles. Porque não faz sentido. Deus não ia mandar um dom para mim, uma ferramenta para mim, para que eu possa fazer o mal para as pessoas, para que possa fazer mal para mim. Então a gente tem que pensar que a espiritualidade ela vem na nossa vida para nos ajudar, para nos evoluir, para servir como instrumento da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente tem que pensar, sabe? Se a gente pensar que aquilo vai te desconectar, te trazer malefícios, tá errado. Tá tudo errado. Se a espiritualidade te desconecta da vida prática, algo está fora do eixo.
Não esqueça disso. Algo fica fora mesmo. Evite. O que você pode fazer para evitar, né? Evite conteúdos que estimulam o medo, por exemplo. Conteúdos que ficam falando de ataques espirituais, disso, daquilo. Cada mediunidade é desenvolvida de uma maneira. Cada caso é um caso e cada ser humano é cada ser humano. Né? Não tem essa de ficar com medo porque fulano teve uma experiência ruim. Você não sabe o que a pessoa fez para ter essa experiência ruim. Então evite esse tipo de conteúdo. Evite rituais aleatórios sem orientação. Não faça nada, não acenda uma vela, não faça nada, não tira um objeto do lugar se você não souber para que você está fazendo. Se alguma entidade te pedir para acender uma vela, você tem que saber o porquê dessa vela. Para quem você vai acender essa vela? Qual a intenção dessa vela? Sabe? Porque a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Ah, mas eu vou tomar banho de arruda com alecrim e guiné. Mas para que eu vou tomar esse banho de arruda? Para que vai servir? É para limpeza? É para proteção? É para quê? Para qual finalidade? Então pergunte. Tudo que você vai fazer, você pergunte para qual finalidade é aquilo, tá? Sempre com orientação, nunca sem orientação. Evite viver em alerta espiritual constante. Nossa, agora eu sou médium e eu preciso dobrar, eu preciso limpar minha casa todo dia com sal grosso, com tal, com isso, com aquilo, eu preciso fazer banho, eu preciso rezar, Gente, não é assim. A gente sofre ataque espiritual? Sofre. Mas a gente tem os nossos guias para nos proteger. Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver confiança na nossa espiritualidade, nos nossos mentores, nos nossos guias, no nosso anjo de guarda, se a gente não tiver fé em Deus, que nada de ruim vai acontecer sem a gente fazer algo de ruim para que isso aconteça, né? A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que acreditar que Deus é mais. Muitas pessoas têm uma visão distorcida de Deus também, que Deus pune. Deus não pune ninguém. O que acontece é que você planta, que você colhe. Não tem como você pensar só no bem, fazer o bem e colher tragédia na sua vida. Não tem isso, não existe isso. A espiritualidade não tem que gerar medo em você. Ela tem que gerar presença, consciência, maturidade. Porque é isso que a espiritualidade traz, a maturidade para a gente entender as coisas com consciência. E isso vem com o tempo. À medida que você vai desenvolvendo, à medida que você vai trabalhando, você vai tendo essa maturidade. Mas isso é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez e querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Porque não é no nosso tempo que as coisas acontecem. Quanto mais você se habita, menos você precisa se proteger. Quanto mais presença você traz. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre a presença, sobre você se conectar com você mesma. Procure nos meus vídeos que você vai achar aí como se conectar com a presença divina, como meditar, porque a meditação é uma coisa que ajuda muito quem está começando a desenvolver a sua mediunidade, né? O fato de você se conectar com Deus, né? Ficar no silêncio que as entidades falam com a gente. Portanto, se você tem medo, busque conhecimento. Busque alguém com experiência, que já passou pelo processo que você já passou. Busque conhecimento, busque informações sobre tudo isso e nunca desista. E mais importante de não desistir é você começar e ir até o fim. A partir do momento que você começa, você precisa dar sequência. Por quê? Porque você já deu o primeiro passo. Você já assumiu a responsabilidade, você já se comprometeu. A partir do momento que você se compromete, você tem que dar sequência e você tem que ir até o fim. Agora, se você não deseja servir a Deus, se você não deseja fazer a caridade, se você não deseja evoluir espiritualmente, não comece. Não comece. Mas se você começar, vai até o fim. Porque eu costumo dizer que a espiritualidade é um casamento sem direito a divórcio.
Porque a gente se compromete. É como um casamento, sabe? Você tem que fazer a sua parte e a espiritualidade faz a dela. É uma troca muito gostosa. E eu posso dizer que vale muito a pena. Aliás, não vale só a pena não, vale a galinha inteira. Porque você evolui, você aprende, você ajuda, você se sente útil aos olhos do Pai. E mais importante, você servindo como instrumento, você sabe qual é o seu propósito. E quando você acha o seu propósito, a mágica acontece e tudo flui na sua vida. Então experimenta ser um instrumento de Deus, para que você possa evoluir com mais plenitude, viver mais feliz na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, já curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa entender sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, que tem medo de se desenvolver. E se fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque eu trago mais assuntos sobre mais vídeos sobre esses assuntos, sobre espiritualidade, autoconhecimento e expansão de consciência. Um grande beijo e até o próximo vídeo.